a esse lugar tão querido. Que privilégio a vocês mais uma vez me receberem com tanto carinho e perceberem que eu emagreci, amém, queridos? Amém? Ninguém disse amém. Quero apresentar mais uma vez, para quem não conhece, ela já esteve aqui, mas eu quero de maneira formal dizer que a minha esposa está comigo hoje. Fique em pé de novo, olha para trás, dá aquele sorriso bonito. Ela está com a jaqueta nova de 12 anos atrás, linda. Ela falou hoje, nossa, de manhã nós estávamos lá, ela usou essa jaqueta e o pessoal começou a elogiar. Ela falou, essa jaqueta faz 12 anos e ainda é atual. Mano, fez uma boa escolha. Vai ser difícil porque hoje eu vou pregar sem ninguém tocando. Não, olha lá, irmão, é com você, irmão, vai lá. Tem uma indireta dessa, você não entendeu ainda? Quando eu e a Ariane combinamos de vir aqui para se encontrar com o pastor e a sua família, ter um tempo de comunhão, trocar figurinha, compartilhar com ele como tem sido a nossa vida de casados, chegando já nos 6 meses, e ele me deu esse privilégio de também compartilhar com vocês um texto bíblico. Eu fiquei muito feliz. Eu amo pregar em qualquer lugar, eu amo pregar em qualquer circunstância, cantar, ministrar, conversar. Deus tem me dado essa graça de ter alegria em fazer isso. Não é um peso nunca, é um privilégio. Mas fazer isso na casa dos amigos, no lugar, claro, casa de Deus, né? Se alguém me corrige, mas no lugar onde os nossos amigos servem, onde os nossos amigos abençoam. E ainda mais o pastor Marcos Davi, que é unanimidade lá em casa, com os meus amigos, alguém que a gente ama tanto. Pregou no nosso casamento, nos aconselhou muitas vezes, então uma honra. E sempre que eu prego, meus irmãos, eu não tenho no meu coração nenhuma dificuldade de dizer isso para você. Eu não olho para a Bíblia procurando coisas incríveis, eu não procuro na Bíblia coisas que ninguém falou, eu não olho para a Bíblia como uma dissecação de um assunto acadêmico. Eu olho para a Bíblia como um lugar onde a voz de Deus está, a voz que eu amo tanto ouvir, a voz que já fez tanto pela minha vida e por outros. E quando eu prego, eu tento apenas compartilhar algo que falou no meu coração. Isso pode ser muito egoísta, mas é assim que eu vivo. Quando me convidam para pregar, é só isso que eu sei fazer. Ontem eu estava numa igreja bacana, bastante gente, uma igreja de uma teologia reformada e tal. Foi muito engraçado. Tá gravando isso? Vai passar na internet? É só entre nós aqui? Promete? Não libere isso aí não, irmão. Eu vou te perseguir, hein? E foi muito engraçado a maneira que o pastor me recebeu. Ele não me conhecia, me convidaram para cantar e disseram que era para eu pregar também. Ele é um pastor catedrático, estudioso, bacana demais, mas ele ficou assustado comigo. Ele vai pregar. E ele começou a me dar conselhos. A igreja aqui é assim, assado. E eu fico muito feliz quando as pessoas fazem isso, porque é zelo com o púlpito, bacana. Mas eu não disse para ele nada do que eu não diria aqui. Eu prego só quando me dão oportunidade, nunca pedi, nunca, em toda a minha vida. E quando prego, compartilho aquilo que está na minha alma, só isso. E esses dias, eu me reencontrei com um texto daqueles que nós ouvimos desde quando somos crianças na escola bíblica dominical. Um texto que fala de uma multiplicação. Eu já preguei esse texto aqui numa quarta-feira, mas ele veio diferente na minha alma, e eu queria que você lesse comigo. Está em Marcos, capítulo 6, verso 30. Jefferson, obrigado pela ajuda, viu, Jefferson? Marcos 6, 30. E é muito legal quando Deus confirma a palavra. Ele faz assim comigo, pelo menos. O pastor citou deserto aqui em um momento. Logo no começo do culto eu conheci o Samuel. Cadê o Samuel? Está aí, o baixista? Está ali. E pude conhecer um pouco do trabalho dele. E o pastor falou desse texto onde Pedro, através da ação de Cristo, quebra leis da física. E nós estávamos conversando sobre fé e ciência. E recentemente eu li um livro que foi o encontro de um cristão da linha católica chamado Frei Beto e de um cientista brasileiro que eu não lembro mais o nome dele. Se alguém lembrar, Marcelo alguma coisa, Marcelo Gleiser, uma coisa assim, que fazia um projeto no Fantástico e tal. E o livro ele fala sobre ciência e fé. E tem um texto bíblico que é citado pelo cientista, que é esse mesmo texto.
E é o texto que o Frei Beto discute com ele para mostrar de certa maneira, a fé e a ciência podem conversar. Então, depois de todos esses sinais, eu acho que é para pregar isso mesmo, irmão. Eu sou meio pentecostal nessas coisas, então segura aí. Vamos lá. Marcos 6,30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado, o que tinham feito. Ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão, e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dá-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. O registro desse milagre já é algo peculiar. De acordo com os comentaristas e também com as minhas leituras, esse é o único milagre bíblico que é registrado pelos 4 evangelistas. Você encontra em Mateus capítulo 14, você encontra em Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e João capítulo 6. Todos eles escrevem sobre o que aconteceu. Foi algo tão impactante, foi algo tão poderoso na vida deles que eles tiveram que compartilhar. Obviamente orientados pelo Espírito Santo, mas trazendo cada um a contribuição do seu ponto de vista da situação. E quando você lê o livro de Mateus e você repara também no livro de Marcos, os dois, eles pontuam bem qual foi o momento que Jesus decidiu ir para o lugar onde o pão foi multiplicado. João Batista, seu primo, tinha acabado de morrer. E não foi uma morte tranquilinha. Ele não morreu durante um sono. Ele não morreu de um ataque fulminante sem dor. Nem sei se é sem dor um ataque fulminante. Não, ele foi degolado. Eu ia falar, foi degolado vivo. Ele foi degolado. Por ele falar o que era certo, por ele enfrentar a perversidade da liderança da nação, ele foi condenado à morte e foi degolado por um capricho de uma garota que pediu a cabeça dele para o rei. Jesus acaba de ouvir isso. Os seus discípulos chegaram e disseram: sabe João Batista, seu primo, aquele que batizou você, aquele que olhou e disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que era o rabi de Pedro e de André. Então, ele foi degolado. A notícia chega para Jesus dessa forma, de acordo com Mateus. De acordo com Marcos, além de Jesus receber essa notícia, os seus discípulos chegam e começam a contar para ele o que eles viveram a partir da missão. Olha só que interessante, capítulo 6, versículo 30. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus está tomado de informações, boas e ruins. Não é um momento tranquilo, nem sei se ele teve muitos, mas era um momento de disputa da sua atenção, aonde 1000 coisas estão sendo ditas diante dele, e Jesus toma uma atitude impressionante. Ele olha para aqueles discípulos, ele olha para a multidão que está ao seu redor, e ele diz a seguinte coisa:
Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham tempo para comer. Então foram sozinhos em um barco para um lugar solitário. Jesus olha para os seus discípulos e fala: para tudo. Para tudo. Tem algumas palavras que nos levam para o deserto. Para tudo. Tem algumas notícias que nos levam para o deserto. Para tudo. Entre no barco. É alguma missão missionária? Não, não. Entre no barco. É para fazer evangelismo? Não, não. Só entra no barco. Eu quero que vocês descansem um pouco. Eu quero que vocês durmam. Eu quero que vocês comam alguma coisa. Porque a vida está batendo na gente. Se a gente não separar um tempo para refletir no que está acontecendo, a gente vai perder o rumo. Vamos para um lugar tranquilo. Vamos para o deserto. Porque algumas palavras nos levam para lá. E a minha mensagem de hoje é: o que Jesus espera dos seus discípulos quando a vida nos traz notícias que nos levam para o deserto? E deserto aqui não significa apenas sofrimento, significa necessidade de parar, de se recolher, de parar de ouvir, de desligar os barulhos, os ruídos, de escutar a si mesmo, de ouvir a própria alma reclamar ou chorar. Quando você desliga o celular, quando você desativa o Facebook, quando você vai para aquela casa que ninguém tem endereço, a não ser sua família. Era um momento assim. Jesus olha para eles e diz: eu preciso que vocês entendam que vocês não são máquinas, vocês são pessoas, e eu quero cuidar de vocês. Saiam daqui, porque não adianta curar todo mundo e ficar doente, porque não adianta ter tempo para todo mundo e não ter para si mesmo. Vem todo mundo para o bar. Foi uma surpresa para os discípulos, porque Jesus era trabalho atrás de trabalho, ele não parava, por amor. E de repente os discípulos se veem num convite para simplesmente saírem daquele lugar, para serem cuidados. A primeira coisa que eu aprendo, que Jesus espera de nós, é: reconheça o tempo de ser cuidado. O texto de Marcos diz que eles entraram no barco sozinhos, indo para um lugar solitário. Discípulo precisa de tratamento. Discípulo precisa de fôlego. Discípulo precisa de paz. Deus muitas vezes tem tentado chamar a sua atenção, porque o tanque está esgotando, já não tem mais combustível. E não se trata de parar de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Não, se trata de se recuperar para continuar fazendo. Porque tem gente que não para um pouco, depois para para sempre. Quem não para um pouco, para sempre. Quem não consegue articular a hora de se recompor, o seu próprio corpo faz isso com você. Os discípulos estão no barco, felizes. Olha como ele gosta da gente. Olha o que ele espera de nós. Ele espera de nós que às vezes a multidão fica lá